Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e dê paciência a vocês para me aguentar por 1 hora aproximadamente. Primeiro explicar aquela câmera. Uma amiga minha de Brasília perdeu o pai tem 20 dias e falou que queria assistir essa palestra. Eu prometi que eu ia gravar para ela. Serve para mim também de autocrítica. Bom, nosso tema é vida além da vida. Mas às vezes as pessoas perguntam: por que não vida além da morte? Porque infelizmente nós associamos um aspecto fúnebre, vamos dizer assim, à morte, quando a visão verdadeira é da continuidade da vida, porque a vida não cessa. O que cessa é a existência da vida no corpo biológico, mas o ser que habita esse corpo continua com a vida de uma forma contínua. Para nós entendermos de onde vem essa nossa crença, primeiro, como quase sempre eu faço em quase todas as palestras minhas, eu vou buscar um pouco de cunho histórico. Da onde vem essa nossa crença? Bom, desde lá atrás dos egípcios, já existia a crença na vida após a vida. Eles, na verdade, enxergavam o que nós vemos como sendo a alma, o corpo e o espírito, como sendo Ba, Ka e Ak. Mas, pela crença deles, para que o Ba e o Ak, que seria a alma e o espírito, permanecessem após a morte, era necessária a preservação do Ka. Por isso o ritual de mumificação, preservando o Ka, garantiria a existência da vida para a alma e para o espírito após a morte. Qual era o juízo que era tomado segundo eles? Após a passagem, ou cessando a vida do corpo físico, eles consideravam que o espírito era levado até a sala das duas verdades, a chamada sala do juízo. Chegando na sala das duas verdades, ele era colocado diante de Osíris e de mais alguns deuses e 42 juízes. Então, nesse momento, Anubis, que era outro deus, retirava o seu coração e colocava de um lado da balança. No outro prato da balança era colocado a pluma da deusa Maat, a deusa da justiça. E nesse instante haveria de se ver qual deles pesaria mais. Então o espírito começava a falar: eu não matei, e eu não fiz isso, eu não cometi nenhum dos pecados contra os homens. E depois pedia ao seu coração para que não o desmentisse. Nesse instante, então, Anubis ajustava a balança e deixava pender. Caso o coração pesasse mais, ou seja, carregasse a culpa, então ele era considerado como, na verdade, um demônio. Então era entregue ao deus Amut. Era um deus que tinha a cabeça de crocodilo, as patas da frente de leão e as patas de trás de hipopótamo. E ele então o devoraria para que ele não causasse uma desgraça. Mas, caso ele tivesse a pena pesando mais que o seu coração, ou seja, ele seria inocente, então ele teria direito a acesso ao chamado Campo de Lauro, que é algo próximo do que nós imaginamos ser um paraíso. Um lugar ditoso, um lugar onde se teria tudo de bonito, tudo de bom, e a vida continuava de uma forma muito semelhante à vida terrena. Essa era a crença dos egípcios. Mas os gregos também traziam já uma crença da existência da vida. Segundo eles, era necessário se cruzar o rio Estige e o rio Arquedonte, que separava o lugar dos vivos do chamado lugar dos mortos. Só que, aí vamos entrar na história de Caronte. Caronte era filho de Nix, à noite. Só que Caronte foi pego por Zeus tentando roubar a caixa de Pandora, que tinham todas as virtudes. Diante desse crime, ele é condenado por Zeus a fazer o trabalho de transporte das almas através daqueles rios. Então, Caronte, juntamente com seu irmão Corante, assume o comando da balsa que deveria transportar as almas para o lugar dos mortos. Só que passado algum tempo, Corante, seu irmão, começa a ver que as moedas que eles recebiam, que geralmente eram colocadas ou nos olhos ou na língua do corpo daquela pessoa que houvera passado,
não estavam chegando no mesmo volume. Então começa a desconfiar de Caronte e descobre que Caronte estava desviando parte das moedas. Então eles entram numa discussão, numa briga que duraria 365 dias. Durante esse período, as almas ficam vagando do lado dos vivos sem ter condições de atravessar. Até que, diante dessa briga, Caronte mata Corante, afogando no rio. E ele, com isso, tinge o rio de vermelho por muito tempo. A partir daí, ele passa a fazer essa travessia sozinho. E ele transportava, então, do mundo material para o mundo espiritual, aonde seria continuada a vida daqueles que haviam passado. Mais recentemente, existe a crença dos druidas, ou vamos dizer assim, a crença dos celtas. Os druidas eram os sacerdotes dos celtas, e eles, na verdade, não separavam muito vida material de vida espiritual. Ao invés de ter, como nós temos hoje, como muitos outros povos tiveram, que eram momentos de oração, momentos de reflexão, eles consideravam a religião mergulhada dentro de tudo. A religião estava mergulhada no ambiente de trabalho, a religião estava misturada com tudo aquilo que eles viviam. Não existia uma separação. E eles acreditavam até na existência de algumas pessoas que tinham capacidade de fazer a comunicação entre o mundo daqueles que já foram com o mundo material, algo próximo ao que nós vemos hoje, a mediunidade. A crença deles, dessa continuidade da vida, era tão forte que, na verdade, os guerreiros celtas eram considerados mais destemidos da Europa. Por quê? Não crendo na morte, eles enfrentavam todas as batalhas de peito aberto. Eles não tinham medo de morrer. Isso tornava eles quase invencíveis. Geralmente os celtas faziam as suas, vamos dizer assim, os seus cultos específicos em templos. Eles eram muito ligados à natureza, geralmente junto às árvores, e em templos com pedras, geralmente lajes ou pedras, colunas de pedras, tomando geralmente forma de círculo. O mais conhecido deles ainda de pé até hoje é o Stonehenge, lá na Inglaterra. E assim, lá iam eles, acreditando na existência da vida após a vida. Ou seja, nós sempre acreditamos. Kardec pergunta na questão de número 959 do Livro dos Espíritos o seguinte: de onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Porque até nossos nativos já tinham isso. Eles cultivavam inúmeras crenças sem ter contato com a nossa civilização. E eles respondem: já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe, do que viu no estado espiritual. Então nós trazemos inato, anterior ao nosso nascimento, a consciência nos indicando da existência dessa continuidade da vida. Por isso, até o ser menos culto já carrega essa convicção de que alguma coisa tenha mais. É um pouco místico, porque a maioria das crenças não trata de uma forma racional, não busca embasamento para dar uma espécie, vamos dizer assim, de racionalidade ou respaldo material para essa crença. Então fica como se fosse uma crença, como historinhas de carochinha e coisas assim. Acreditamos por ser o poder de um Deus, mas a maioria das pessoas crê, mas tem medo da morte. Pois bem, quase todas essas religiões tratam isso de uma forma subjetiva. Mas o Espiritismo, em 1857, quando Kardec codifica o Livro dos Espíritos, começa a trazer uma análise racional da existência da vida após a morte. É desenhada uma filosofia que mostra até como funciona a lei de justiça de Deus, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de causa e efeito, mostrando que nós somos livres para semear, mas que temos, vamos dizer assim, como consequência a obrigação de colher aquilo que nós semeamos. E nas obras publicadas por Kardec, nós vamos encontrar um embasamento sólido e bastante racional, se a pessoa analisar de uma forma fria, para que possa começar a
crer de uma forma concreta na continuidade dessa vida. Só que a doutrina espírita teve a publicação de inúmeras outras obras, as obras complementares, vamos ver Gabriel Delany, Victor Hugo, inúmeros outros, que publicam obras na sequência, Leon Denis e inúmeros outros. E, posteriormente, vamos ver a riqueza das publicações que nós vamos encontrar, principalmente aqui no Brasil, com a transferência do Espiritismo para cá, e, vamos dizer, como carro-chefe, as obras publicadas por Chico Xavier sobre suprapsicografia, aonde começam a desenhar uma série de detalhes da existência dessa vida após a vida e trazer detalhes que até então não eram imaginados. A obra Nosso Lar, que é publicada por volta de 1940, não me lembro o ano exato, ela traça inclusive detalhes pela primeira vez de como funcionava a vida no plano espiritual. Agora, o bastante interessante é o seguinte, que à medida que essas obras vão avançando e trazendo cada vez mais detalhes, nós podemos notar que eles se somam à filosofia original das primeiras publicações de Kardec. Em nenhum momento elas destoam ou entram em choque, simplesmente funcionando como uma riqueza de detalhes daquilo que já havia oferecido e nos mostrado anteriormente. As obras de André Luiz, que narram detalhadamente, começam em Nosso Lar e se estende por 15 ou 16 obras, começam a mostrar em pormenores muitas coisas que acontecem no plano espiritual. Inicialmente as pessoas começam a tratar e a acreditar até ver com uma certa fantasia, mas à medida que você vai analisando e compreendendo e somando com o próprio avanço da ciência, que hoje com as terapias hipnóticas de regressão começam a mostrar uma série de dados congruentes com aquilo que já foi publicado, essas informações vão se tornando cada vez mais concretas. As obras de André Luiz mostram, inclusive, não somente os detalhes da vida no plano espiritual, mas, inclusive, os preparativos anteriores a uma encarnação e como funcionam os preparativos e o atendimento, vamos dizer assim, o suporte durante o período da desencarnação, mostrando todas as consequências das atitudes que a pessoa toma durante a vida. Ou seja, o quanto pode lhe pesar os erros e acertos pela lei de causa e efeito, trazendo as consequências que vão refletir na sua vida após esse período ou durante esse período de transição. Na composição do nosso plano, do nosso planeta, nós vamos ver, imagine uma cebola. Quem já descascou uma cebola sabe que ela é formada por camadas. Imagine, não importa qual a grossura, mas são camadas. A própria ciência mostra a Terra dessa forma. Núcleo, depois vai vir uma série de camadas até chegar à crosta, que nós estamos aqui em cima. E depois nós vamos ver uma série de camadas de ar até chegar no aparente vácuo, que seria o espaço fora da Terra. Pelo plano espiritual, nós vamos ver a Terra também formada como uma espécie de níveis, várias camadas, que estão tanto interior ao globo, quanto exteriores ao globo. Só que pelo plano espiritual, essas camadas são formadas pelo nível de densidade dos corpos, vamos dizer assim. Sendo assim, o que é mais pesado está mais embaixo, o que é mais sutil, o que é mais leve está na parte de cima. E é assim que funciona até para o ar. O ar é mais rarefeito lá em cima e menos rarefeito aqui embaixo. Sendo assim, poderia se dividir em quantos níveis quisesse, porque a divisão é apenas uma forma de se tornar claro para estudar. Mas a divisão que nos é proposta geralmente divide em 7 níveis, que até vai casar com aquilo que fala sobre os 7 céus que encontra-se lá na Bíblia. Mas a ascensão entre essas camadas está de acordo com a densidade. Isso é física, é peso. Seria massa vezes aceleração, como diz a física. O que é mais leve tem condições de estar numa posição mais elevada, como um balão de gás sobe. E aquilo que é mais denso fica aqui no chão e a gente joga para cima e vai cair de novo, não tem como subir. E é mais ou menos assim. Vamos entender como que funciona a nossa Terra para que a gente possa entender como que passa por esse processo de elevação. Bom, a Terra em si,
se nós pegarmos as estatísticas do ano de 1949, nós vamos descobrir que naquela época a Terra foi declarada, não, em 2014, agora recente. A estatística detectou que a população da Terra é de 7,2 bilhões de habitantes. Mas lá atrás, em 1952, nós temos a informação de que a Terra tinha cerca de 2,5 bilhões de habitantes. Estamos falando de seres contados pelo recenseamento, tá? Nessa época, numa obra, nós vamos encontrar a declaração de que a população da Terra era de cerca de 20 bilhões de almas, quando tínhamos 2,5 milhões de seres encarnados. Isso dá para ter uma noção que a nossa psicosfera, o ambiente que circula o nosso planeta, tem um volume muito maior de seres desencarnados do que encarnados. Isso é natural. Nós muitas vezes não paramos para pensar isso, mas é uma realidade. Hoje em dia nós temos cerca de 7,2 bilhões de encarnados e mais um montante enorme de desencarnados. Mas isso é só para ter noção de qual é a população espiritual ao redor do nosso globo. Esses números que eu falei serão de 1950. Agora, de toda essa população, uma parte significativa são de seres relativamente bárbaros, atrasados, mas que compõem a própria estrutura de manutenção do planeta, seres semi-civilizados. Nem todos fazem parte desse processo encarnatório que nós estamos vivendo hoje. E tudo isso vai estar exatamente nessas esferas que estão ao redor da Terra, que é para onde nós transmutamos durante o momento da reencarnação. Como é que se processa essa desencarnação? Onde nós deixamos um momento de vida material para a vida espiritual. Não é morte. O que cessou é apenas o corpo. Na verdade, quase sempre, como se processa? A maioria das pessoas, quando se aproxima o momento da desencarnação, entra num momento de, vamos dizer assim, perturbação, um torpor. Vai sendo acometido de um sono muito forte e apaga. Não tem noção do que está acontecendo. Já acorda no plano espiritual sem ter assistido à transição. Não pode-se dizer que isso é geral, existem exceções, mas na grande maioria acontece dessa forma. A pessoa não assiste a esse momento da transição. Durante esse período final, vamos dizer, da perda de consciência, nós passamos por uma fase que nós recapitulamos numa velocidade extraordinária tudo que se passou durante a nossa vida material. Algumas pessoas que tiveram experiências de quase morte, chamadas EQM, narram terem vivido isso, às vezes durante a queda, que o paraquedas não abriu até bater no chão. Quem sobreviveu para contar, vamos dizer assim. Então, a velocidade não é a velocidade que nós consideramos, é uma velocidade vertiginosa. Mas nós conseguimos rememorar tudo isso que nós passamos. No instante da desencarnação, nós somos recebidos por aqueles que nos precederam, amigos e familiares que já estão no plano espiritual e que nos aguardam. Então, nessa hora, não tem classe social, não tem, vamos dizer, posição política, não tem raça, não tem religião. Todos nós estamos sujeitos a receber o mesmo tipo de atendimento, de forma igual. Se vai ser mais fácil, narra que algumas pessoas que estiveram em estado de coma, quando se distanciam do corpo, descreviam a existência de um cordão de prata, chamado assim, um cordão luminoso que ligava ele, espírito, até o corpo que estava inerte na maca, vamos dizer, na cama. E isso é uma realidade. No momento dessa transição, esse cordão que faz a ligação do nosso perispírito, que é o corpo espiritual, até o nosso organismo, ele vai ser desligado do corpo.
Por mais que pareça um cordão, não é um cordão. É uma série de condutores que ligam a cada complexo do nosso corpo, ou cada plexo nervoso. Então vão sendo desligados das pontas, das extremidades, dos órgãos menos importantes, em direção aos mais importantes. Quando é desligado aquele que é ligado ao coração, o coração para de bater, e nesse momento o corpo torna-se um cadáver e o espírito já encontra-se bastante livre. Quer dizer que acabou? Não, está mais ou menos na metade do serviço. Ainda tem muita coisa para fazer e é um processo que os técnicos espirituais trabalham delicadamente para que isso possa chegar ao final. Quando se chega do outro lado, nós somos recebidos por aqueles que nos esperam. E nessas camadas que se tem da Terra, a Terra está mergulhada na parte mais densa. A camada mais densa, que é a psicosfera da Terra, estão os pensamentos mais negativos que nós emitimos. Um pouco mais acima, se tornando um pouco mais leve, começa a zona que nós chamamos de umbral, que é uma zona ainda bastante contaminada por essa psicosfera negativa, mas já mais leve do que a camada que envolve a própria Terra. E à medida que vai se tornando mais leve, vão se tornando mais altas. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, ou de ler o livro Nosso Lar, vai ler que Nosso Lar, aquela cidade maravilhosa que é descrita por André Luiz, encontra-se em pleno umbral. Nessa zona de sofrimento. É como se fosse um oásis. Assim como existem inúmeras outras colônias que para lá são levados aquelas pessoas que desencarnaram. Pois bem, então quer dizer que quando eu desencarno eu tenho que passar pelo umbral? Tem. De uma forma ou de outra, tem. Como que você pode sair do miolo da cebola para a parte de fora sem passar pelas camadas? É necessidade, é posição física, gente. Agora, com qual velocidade eu vou passar pelo umbral? Depende de mim, depende das minhas atitudes, depende do como eu obrei durante a vida. Então, algumas pessoas podem passar por frações de segundos por umbral, outros podem ficar séculos. Quem viu no filme Nosso Lar, descrevido uma zona pantanosa, uma zona bastante negativa, horroroso, com animais horrorosos, aquilo dá até medo. Mas, gente, não é que aquilo existe, aquilo é o que nós criamos com as nossas mentes. Nós estamos dia após dia só pensando em coisa ruim, em crime, em violência, em corrupção, em coisas mais. Então nós emitimos essa psicosfera negativa que vai criar esse tipo de ambiente. Quem é que vai demorar por lá? Quem estiver sintonizado com esse tipo de coisa. Quem é que vai passar direto? Quem estiver com a mente sintonizadas em coisas mais leves, em pensamentos mais nobres. Pensou bem? Em pensamentos mais nobres. De que forma? Pensamentos mais nobres são pensamentos que estão numa frequência mais alta e o perispírito torna-se mais leve. Por isso ele acende mais fácil. Quando nós estamos envoltos em pensamentos negativos, nós nos tornamos mais densos. De que forma se atravessa isso? Às vezes caminhando, às vezes, dependendo do caso, pode ser usando algum tipo de veículo, porque existem veículos lá. Às vezes pode ser através de inúmeras formas de transportes. Espíritos que estão mais elevados conseguem utilizar inclusive da volitação, que é a capacidade de flutuar e se conduzirem aparentemente como voando, vamos dizer assim. Aí nós paramos para perguntar, mas eu olho para cima e não estou vendo nada. Como que você fala que tem uma cidade lá em cima? Bom, em qualquer lugar que nós estejamos é uma coisa até gozada. O que acontece é que essa matéria é a matéria densa que nós conseguimos tocar, que nós conseguimos medir e sentir. Aqui acima tem matéria do mesmo jeito, só que os nossos sensores, os nossos sentidos não conseguem perceber. Quem está no plano espiritual, sobre a terra que nós estamos, enxerga a terra. Se ele estiver 1000 metros acima, ele vai estar pisando sobre a terra. Para baixo ele vai ver chão, para cima ele vai ver o ar, vai ver o céu estrelado, vamos dizer assim, se for uma noite. E da mesma forma que nós temos a divisão dos continentes aqui na Terra, esses continentes se projetam.
Então, o desenho desse mundo nas camadas acima é o mesmo desenho do nosso planeta, só que é de cada vez de uma matéria mais sutil, de forma que quem está em cima só enxerga chão para baixo, não enxerga o que está aqui. E para cima vai ver sempre o céu. Aí nós podemos imaginar, mas tudo bem que tem aqui. Aqui nós pegamos barro, socamos, fazemos quadradinhos, assamos, fazemos tijolo. Como é que eles fazem uma cidade lá em cima? Pois bem, todo o material que forma o globo, até como essa matéria que nós tocamos aqui, é formado pelo fluido cósmico universal. Isso aqui é o fluido cósmico universal adensado. A própria física vai destrinchar aí quando entra para a física quântica, quando chega na chamada partícula de Deus, que eles vão chegar a uma partícula indivisível, que é a base para a formação de todas as partículas. Estamos nos aproximando do fluido cósmico universal. Nos planos acima disso, esse fluido cósmico universal, por ser menos denso, ele é manipulado pelo nosso próprio pensamento. Quem construiu a cidade de nosso lar? Os portugueses que desencarnaram aqui no Brasil no século XVI, ou seja, na primeira centena de anos que o Brasil estava sendo colonizado. Quando eles lá chegam, o que eles encontram? Os silvícolas, que nada mais são do que os nossos indígenas desencarnados. E eles constroem então a cidade de nosso lar, só que de uma forma muito mais simples, porque isso é elaborado pelo próprio pensamento. Alguém pode falar, é estranho imaginar que a gente consiga construir uma coisa com pensamento. Construímos isso diariamente. Quem sonha, por exemplo, vamos imaginar, vocês estão me vendo aqui de pé. Duvido que alguém aqui dentro já tenha me visto andar de bicicleta. Mas vocês conseguem me imaginar andando de bicicleta, porque vocês teriam a imagem de alguém andando de bicicleta. Isso é uma criação mental. Quando nós sonhamos, essas criações acontecem pela própria manipulação do fluido cósmico universal. São cenas que se tornam visíveis aos nossos olhos durante o sono e que realmente acontecem naquela nossa fantasia. Parte é uma realidade, parte é a fantasia que nós vivemos. Essas cidades espirituais são construídas basicamente assim. Tudo que está no plano mais inferior, mais denso, mais pantanoso. E tudo que vai se elevando vai ter uma característica mais bonita, mais clara e mais definida. Quando nós estamos no plano espiritual, aí vem a pergunta: como é que nós nos comunicamos? Quase sempre pela voz, falando. Mas também pode ser escrita. E existe também a possibilidade da comunicação ser processada de pensamento para pensamento. Quem leu a obra Nosso Lar vai lembrar que André Luiz, no final, quando ele vem à Terra visitar a própria casa e encontra o novo marido da sua esposa adoentado, ele faz uma oração e pede por ajuda. E a ajuda vem de Nosso Lar para ele. Essa comunicação é o quê? É mental. Aqui na Terra nós tivemos um caso recente, que aconteceu, assim, poucos anos atrás. Divaldo, numa ciclo de palestra na África, encontra-se num momento adoentado, passando muito mal. Ele faz uma oração, na época o Chico ainda em vida, e pede ajuda ao Chico. Chico materializa-se ao lado dele da África e aplica um passe. Ele melhora quando o Chico ainda estava trabalhando aqui no Brasil. Mas não precisa se materializar. Nós conseguimos essa comunicação, às vezes, entre pessoas conhecidas. Às vezes nós pensamos em alguém e a pessoa liga para a gente na mesma hora. É porque numa conexão de pensamento, você percebeu que ela pensou em você. Você pensou junto e por acaso ela estava ligando. Essa comunicação acontece, nós não temos clareza por causa da densidade da nossa matéria. No plano espiritual existe também telecomunicação. Nós vamos encontrar em Memórias de um Suicida, nós vamos encontrar também no Nosso Lar a descrição de transmissões de imagem televisivas, essas anteriores até a implantação do sistema de televisão aqui na Terra. Então já existia a transmissão de imagem. Lá acontece. Essa comunicação clara com mente é mais geralmente para os espíritos mais elevados. Como que funciona a alimentação? Aí nós vamos dizer que tem condições mais fáceis e mais difíceis.
Pessoas que são extremamente ligadas, presas ao vício alimentar, e aí eu posso me incluir, né? Eu não vou botar aqui, ou seja, exceção. Vocês podem ser, mas eu estou viciado em comer. Chegam do lado de lá, sentem necessidade da alimentação física. Mas lembre-se, o organismo perispiritual, o corpo semimaterial que reveste o nosso espírito nessa transição, ele não depende de energia, dessa mesma energia. Ele não depende de queima de calorias para sobreviver. Precisa dessa alimentação? Não. A alimentação que eles recebem, geralmente a pouca energia necessária, é transmitida dentro da própria água que é utilizada nessas cidades, que já é magnetizada, e algumas através de alguns sucos, algumas coisas assim. A maioria das vezes não é necessário. Agora, as pessoas que chegam lá carregando esse vício, às vezes têm que passar em instituições apropriadas por fase de adaptação, aonde é servida uma refeição pastosa, vamos dizer assim, que não é a necessidade do organismo, mas era para suprir a necessidade psicológica, até que seja feita a adaptação e a pessoa aprenda a sobreviver simplesmente com essa energia emanada que pode chegar até ela. Nós vamos encontrar muito declarado e muito descrito isso nas próprias obras de André Luiz. E isso vai deparar também com uma outra situação. Se nós não comemos, como que fica sair as excreções? Primeiro, não precisam tantas, porque não tem matéria, então não é tão bruto como aqui. Mas através do suor e através de alguns resíduos que saem pelos orifícios normais, só que muito menos densos, também existem algumas excreções, só que uma quantidade muito menor do que aquela que nós temos aqui. Pois bem, eu falei em instituições para amparar aqueles que não estão adaptados à alimentação. Mas que tipo de instituições são essas? Na literatura espírita nós vamos encontrar com bastante riqueza a descrição de centros hospitalares. O próprio André Luiz, quando recolhido no umbral e chega ao nosso lar, ele depara-se num hospital onde ele é atendido. Essas instituições têm como fator primordial a adaptação do ser que desencarnou ao plano espiritual quando necessário. Mas existem também cirurgias e tratamentos feitos lá. Alguém vai falar assim, como assim? Então o espírito fica doente? Não é bem doente, mas vamos imaginar uma pessoa que desencarnou com leucemia. O sangue que estava totalmente doente. Então, isso mentalmente vai para o perispírito. Então, chegando lá, ele passa por processos de diálise para o reequilíbrio do fluxo sanguíneo, vamos dizer assim. É uma adaptação. Pessoas que desencarnam e que tiveram lesões. Por exemplo, um caso muito interessante que às vezes a pessoa fala assim: fulano sofreu um acidente, uma queda de avião, que a gente vê que encontra às vezes as pessoas em pedaços. Como que a pessoa chega no plano espiritual? Normal de tudo. Inteiro. Como se nada tivesse acontecido. Ah, não estraga não? Não, gente. Aquilo partiu foi o corpo físico. O corpo espiritual não vai ser partido. Ah, mas e uma pessoa que amputou a perna, então, no acidente de carro, chega do outro lado, tem perna? Depende. Se o acidente tirou a vida do corpo dela, ela vai chegar com perna. Mas se o acidente aconteceu, digamos, na adolescência, e a pessoa ainda vive por décadas aqui, acostuma com uma prótese, acostuma com muleta, ou o que for usado. Quando ele desencarna, ele está sem perna. Mas por quê? Porque a forma do nosso corpo espiritual é construída pela nossa mente. Se eu desencarnasse nesse momento, ou se eu pudesse nesse momento, visível a vocês, sair do meu corpo e vir aqui do lado, vocês veriam dois Alexandres idênticos, inclusive com cabelo branco. Aí vai falar assim, como assim? Espírito tem cabelo branco? Eu providencio, né? Todo dia quando eu me olho no espelho, eu recrio a minha imagem mental. E é a minha imagem mental que faz a forma do meu corpo espiritual. Agora para lembrar, Roberto Carlos perdeu a perna quando ele era criança. Na mente dele,
ele já tem a imagem dele sem perna. Então o perispírito dele não tem perna. Quando ele chegar lá, como que vai fazer? Essas instituições têm estrutura para reconstituir a perna no perispírito. Agora existem também as exceções. Uma pessoa dá um tiro na cabeça. Como que ele chega do lado de lá? Com o perispírito sangrando. Aí alguém vai falar assim, como assim? Pois é, a bala consegue destroçar a parte biológica, mas a intenção destroça o perispírito. Ele teve a vontade de lesar, então isso é transmitido ao perispírito. É uma situação de extremo sofrimento. Me perdoe se tem pessoas que têm parentes suicidas aqui. O melhor que nós podemos sempre fazer é orar, e essas orações têm um tremendo peso. Quem já leu a obra de Ivone Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, narra a história de um rapaz que carregava, após a morte, a sensação de estar sempre sangrando, aquele sangramento que não estancava, até que em determinado momento ele recebe um curativo que consegue estancar aquele sangramento. Quando é descrito, aquele curativo foi feito com a matéria mental emanada pelas pessoas que estavam agradecendo pelas córneas dele que foram doadas em vida. No final da vida, na transição, aquela córnea doada gerou a gratidão que permitiu sanar o que ele estava sofrendo lá do outro lado. Então essas instituições são capazes de fazer esse tipo de atendimento. Existe um outro tipo de cirurgia que pode acontecer lá, e esse é extremamente polêmico, mas não é simples. Parto. Alguém vai falar assim, peraí, parto é reprodução sexuada, e acontece aqui na Terra para acontecer a multiplicação, que Jesus tanto, que está lá na Bíblia. Pois bem, não é assim. Uma mulher desencarna grávida. Você acha que ela chega do outro lado sem estar grávida? Ela chega do outro lado grávida, se morreu ela e o bebê. Do lado de lá vai existir um trabalho de parto de uma forma natural para tirar aquele mini corpo de dentro dela, como se tivesse acontecido aqui. E assim vai se separar os dois de uma forma igual ao que acontece aqui. E aquele bebê espiritual vai passar por um processo de tratamento muito similar ao que nós damos aos bebês aqui, aonde ele vai crescer até ganhar uma certa idade. Não quer dizer que não seja possível alterar isso, mas é a forma natural. Deus não faz as coisas contra seus próprios princípios e contra as suas próprias leis. Agora, o que pode tornar mais fácil ou mais difícil essa transição? Como é que nós nos preparamos para isso? E esse fator a gente vai trocar mais à frente daqui a pouquinho. Pois bem, aqui na Terra nós vamos ver a existência de pessoas com características sexuais masculinas, pessoas com características sexuais femininas e pessoas com características sexuais femininas, mas com personalidade masculina, e vice-versa. O que muitos tratam como uma aberração, mas é uma coisa completamente natural. Muitas vezes a pessoa trata como polêmico, mas não existe polêmica. Nós precisamos passar pelos dois tipos de existência para que nós possamos ter todos os tipos de angariar todos os tipos de bagagem de experiência para a nossa vida. Eu, na experiência masculina, passo por uma série de circunstâncias que talvez uma mulher não passe. A mulher passa por uma série de circunstâncias que talvez o homem não passe. E assim nós vamos angariando experiências e bagagens diferenciadas. Mas digamos que eu tenha abusado de uma esposa, abusado de mulheres de uma forma até ilícita em determinada fase da minha vida. Como é que eu posso aprender a lidar com isso? Certamente, para complementar meu aprendizado, eu vou ter que reencarnar adotando um corpo feminino. Isso quer dizer que eu vou nascer mulher. Espírito não tem sexo, tá? Então vou passar por uma série de encarnações na polaridade oposta, o que é natural. Nós vamos conseguir mais docilidade, vamos conseguir uma série de experiências que talvez não conseguíssemos na fase masculina. Só que,
Quando nós sequencialmente habitamos várias vezes o mesmo tipo de corpo, no momento da transição, eu carrego toda a minha bagagem masculina e tenho um corpo feminino. Aquilo destoa. Aí vai ficar lógico você entender quando aquela pessoa fala assim: eu não consigo me ver mulher. Esses dias tem uma menina que me atende, ela é motoboy, que leva o meu Marketex diariamente lá na empresa. Ela falou, ela ia cantar no casamento, ela tem uma voz linda. Ela falou, pior que eu vou ter que cantar. Ela mora com uma outra moça. Ela vou ter que cantar de vestido. Eu me sinto travestida. E ela ficou bonita de vestido, mas eu entendo o que ela queria dizer. Seria como se eu usasse o vestido. Quer dizer então que nós devemos incentivar ou desincentivar? Não, nós devemos respeitar. A verdade, quando uma pessoa nasce na polaridade sexual oposta, é porque ela precisa passar por aquelas experiências. Quer dizer então, eu com minha mente masculina, nasci dessa vez, naquele corpo lindo feminino, vai estar quadrado. Qual seria o ideal? Que eu viva a minha experiência feminina. Mas, se eu não tiver capacidade de lidar com isso como equilíbrio, melhor que eu viva da forma que eu tiver condições de ter o equilíbrio. O primordial é o equilíbrio. Eu conheço um casal homossexual, são dois senhores mais velhos que eu, mais de 30 anos de união, e que com certeza a união deles foi muito mais saudável do que os meus casamentos, que já terminaram. Então a união dele é mais respeitável do que a minha, por mais que diante dos olhos de algumas pessoas possa chocar. Mas o respeito é o direito de cada um, vamos dizer assim. Quando nós chegamos no plano espiritual, somos homem ou mulheres? A maioria das vezes vamos chegar com o mesmo formato do corpo que tínhamos na hora de desencarnar. Se temos essa personalidade completamente inversiva em relação ao corpo, gradativamente existe a possibilidade dela ir voltando àquilo que eu trago em minha mente. Entendeu? E que vá se ajustando ao meu sexo, vamos dizer assim, mental. Assim como uma pessoa que desencarna jovem, chega do outro lado jovem. Ela vai naturalmente amadurecendo até uma imagem, uma posição de conforto. Uma pessoa que desencarna aos 90 anos de idade, já sofrendo de artrose, de um monte de coisa, do lado de lá chega dessa forma, mas gradativamente vai rejuvenescendo até a forma confortável dela. Então, a forma do lado de lá, ela é plástica, ela é ajustável. Isso nós vamos encontrar muito na obra Entre o Céu e a Terra, de André Luiz. Já que nós abordamos sexo, aí vem uma pergunta também polêmica. E sexo tem do lado de lá? E geralmente as pessoas falam assim, meu Deus, o que ele está fazendo falando disso na frente da tribuna espírita? Gente, nós temos que ser realistas. Sexo, para o nosso organismo, tem uma função procriadora. Mas, independente disso, ele tem uma função de equilíbrio psicológico e energético para a gente. Do lado de lá, o sexo não tem a função procriadora, porque não existe reprodução de dois perispíritos para ter perispíritozinho. Isso não existe. Mas o sexo existe como uma comunhão de sentimentos e permuta de energia que pode acontecer entre dois espíritos. É uma coisa natural, só que com uma função mais nobre. Aqui nós muitas vezes voltamos o sexo para o seu lado mais animalesco, para o seu lado mais grotesco. Do lado de lá nós nos desvencilhamos, ainda que carreguemos essa raiz dentro de nós, mas nós estamos menos presos ao lado material. Então naturalmente o sexo ganha uma característica mais sublime. Existe a possibilidade inclusive da união entre dois espíritos, na forma, vamos dizer, conjugal ou traçar promessas. Existem casos narrados de pessoas que aqui na Terra estavam cada um casados com uma pessoa diferente, mas que no plano espiritual se tratavam como marido e mulher, mas cada um teve que passar por uma experiência diferente, necessária aqui na Terra. Então é uma coisa natural. André Luiz, Evolução de Dois Mundos. Engana-se lamentavelmente quantos possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade. Nos planos enobrecidos,
realiza-se também o casamento das almas, conjugadas no amor puro, verdadeira união esponsalícia de caráter santificante. Só que eu tenho uma frase muito interessante, dita por Mário Quintana, que nem espírita é. Essa terra é uma estranha hospedaria, da onde nós partimos quase sempre as tontas, porque a nossa bagagem nunca está arrumada e as nossas contas nunca estão em dia. Saímos às pressas e quase sempre é dessa forma que nós chegamos desastradamente no plano espiritual. Aí perguntamos, aonde é que nós vamos parar? Depende da nossa cabeça. Qual a forma de lidar melhor com isso? Começarmos a nos preparar para a morte. Alguém vai falar assim, pensar na morte é tenso. Eu me lembro, tinha um ex-cunhado meu que se falava a palavra morte, ele dava 3 batidas na madeira. Ele cortava a volta para não passar em frente ao cemitério de Cachoeiro. E eu ia no cemitério para catar, era uma fruta, esqueci o nome agora. Ia lá simplesmente brincando desde criança. Mas as pessoas têm essa imagem fúnebre que foi criada da morte e fogem simplesmente disso, quando é uma coisa natural. Já pararam para olhar como era a questão da construção das pirâmides? Elas levavam décadas. O faraó, quando assumia a sua posição, geralmente na adolescência, muitas das vezes, já começava a construir seu túmulo, que as pirâmides nada mais eram do que os túmulos. Então eles chegavam já pensando na morte. Por quê? É a forma como que vai se encarar e a forma que a gente realmente dá valor a essa existência após a morte, porque o Espiritismo não matou a morte, porque a morte nunca existiu. Como é que nós vamos mudar isso da gente? Em primeiro lugar, é começar a desvincular a nossa necessidade, a nossa prisão aos bens materiais. Como assim? Quer dizer que você não vai querer ter uma casa nova, você não vai querer ter um carro? Claro que pode ter, gente. Isso faz parte do progresso e da busca pelo conforto. Isso faz a própria evolução do mundo. Mas qual é o valor que nós damos a isso? Como eu me sinto se meu carro for roubado? Como eu me sinto se, como aconteceu agora recente na Itália, um terremoto derrubar a minha casa? Gente, o que nos pertence? Aquilo que nós podemos levar. Nosso conhecimento e nossa bagagem de experiência, positiva ou negativa. Isso aqui eu levo? Não. Microfone? Não. Notebook? Ah, mas é um Mac. Não adianta que não vai. Vai ficar estragando na terra se botar no caixão, mas não vai. De que vale isso? Nada. Isso é usufruto, está à minha disposição enquanto eu estou aqui. Mas eu deveria ter usado, ao invés de comprar isso aqui, eu poderia ter ajudado alguém. Isso eu teria pensado melhor, vamos dizer assim. Então cada um vai ter uma balança dentro de si. O quanto nós queremos usar para nós, o quanto nós queremos distribuir para os outros. Isso tem a ver com o nosso amadurecimento espiritual. Quer dizer então que eu não posso ter um apartamento na praia, eu não posso ter um sítio? Claro que pode. Nós temos o livre-arbítrio. Mas qual o peso disso dentro de nós? Isso é capaz de nos tornar felizes ou infelizes? A felicidade não está aí. O quanto isso pesar para nós é o quanto nós estamos arraigados. Eu me lembro de um pai de um amigo meu que virou para ele e falou: Serginho, você quer essa Toyota, aquela Toyota Bandeirantes para ele? Para você? E ele precisava muito, trabalhava com serviço pesando. Ah, pai, eu quero sim. Aí ele falou: tá bom, quando eu morrer você pode ficar. Aí ele deu uma gargalhada e falou: por que você está rindo? Você não está levando porque você não pode, você não está me dando nada não. E a verdade é essa. Enquanto eu estiver aqui eu vou usar. Então é saber compartilhar. Qual o valor que eu dou? Tem pessoas que são extremamente apegadas à matéria. E isso torna extremamente difícil e pesado o perispírito. Faz com que nós tenhamos dificuldade nessa ascensão. Por quê? Porque é proibido? Não, porque o peso não sobe para um lugar mais leve. E nós estamos sintonizando com coisas mais pesadas. É uma coisa natural. Primeiro fato, desapegar da matéria. Segundo lugar, aceitar a morte. Eu fazia um exercício, e alguns me chamam de louco por isso. Minhas filhas hoje estão com 29, 27, com 18 anos. Mas quando essas duas primeiras tinham 2 e 4 anos de idade, eu tinha um terraço na minha casa que o muro era baixinho. E eu morria de medo, eu não deixava elas no terraço. Mas eu comecei a fazer uma ginástica diária.
Todo dia eu imaginava elas caindo de lá. Eu chorava. Chorava mesmo. Chorava fisicamente, né? Mentalmente não. Mas por que eu fazia isso? Se um incidente acontecer, como é que eu vou saber lidar com isso? Quem vai precisar de estar equilibrado sou eu. Eu levei anos chorando até acostumar com essa imagem. Graças a Deus elas nunca caíram do terraço. Mas, no final das contas, eu enxergava de uma forma mais natural. Então, esse exercício funciona. Então, nós acreditarmos na existência da vida após a morte é um grande passo. Nas próprias obras de André Luiz, se me engano, no Nosso Lar mesmo, ele vai narrar a existência de determinados lugares que ele narra pavilhões de pessoas dormindo. Pessoas que acreditam na existência de um sono posterior à morte, quase sem fim, e que naturalmente são induzidas nesse sono pela própria crença. Torna mais difícil? Claro, a pessoa fica presa no sono, desnecessariamente. Preparar para a morte é passar a enxergar como uma continuidade. Por exemplo, essa blusa aqui eu estou usando ela tem algum tempo. Daqui uns dias ela vai rasgar e furar. O que eu vou fazer? Largar e pegar outra. Algum ritual macabro, fúnebre nisso? Não. É só uma blusa que foi por lixo. Por que a gente não pode passar a enxergar o corpo como sendo isso? Porque nada mais é do que uma vestimenta. Ah, mas você fica anos sem ver a pessoa. É temporário. A vida é eterna. Nós temos que praticar o exercício no bem e cada vez mais desapegar das coisas materiais. Uma pessoa uma vez me fez uma pergunta. Ah, mas nós que somos espíritas, que estamos acostumados com a imagem da vida após a morte, vamos levar vantagens, certamente, nisso daí. Mas Kardec abordou isso na pergunta de número 982. Se teriam vantagens? E a resposta foi a seguinte: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. O conhecimento da vida espiritual e as ações edificantes, trabalhando o metal do caráter humano, são o passaporte e a passagem que facultam a viagem feliz, com uma chegada ditosa, sem embaraço ou impedimento na travessia da aduana da morte. O homem deve sempre reservar alguns momentos diários para meditar a respeito da viagem de volta e conscientemente reunir a valiosa bagagem que irá conduzir, única que se poderá utilizar ao transpor as barreiras do mundo físico. Temas da vida e a morte, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Na verdade, nós só levamos aquilo que nós angariamos de experiência. Eu levo todo o bem que fiz, levo também o mal que eu pratiquei. Eu levo todas as minhas ações. Às vezes uma pessoa pode falar o seguinte: eu estou com 60, 70 anos de idade, gostaria de aprender música, mas já é tarde. Nunca é tarde. Você vê aquela criança que aos 4 anos de idade nasce com o dom de tocar piano e falamos: Deus lhe deu aquilo, que Deus injusto é aquele que deu para ele e não deu para mim, que adoraria tocar piano. Não é simplesmente uma dádiva. Ele praticou sobre aquelas teclas durante dezenas de encarnações, a ponto de se recordar com tremenda facilidade. Não é simplesmente a bondade do Pai, porque Deus é bom, a bondade em sua supremacia, mas acima de bom ele é justo, e ele não distribui de forma desigual todas as dádivas que tem para oferecer. Se nós vemos pessoas nascer com desigualdades, são certamente méritos ou consequências de atos desequilibrados do passado que oferecem as consequências, os frutos naturais da semente que foi plantado lá atrás. Hoje, nós estamos aqui e recebemos uma dádiva através da luz da doutrina espírita, que é um mapa que se abre à nossa frente. Todos sabem o destino, porque o cristianismo é único e oferece como caminho do bem simplesmente uma reta para chegarmos à nossa própria evolução. A doutrina espírita nos dá a possibilidade de olhar para baixo e enxergar nas experiências corriqueiras detalhes e pequenos percalços do caminho. Dá
Dá para distinguir quais experiências podem somar para o nosso aprendizado e dar-nos aquela tão sonhada bagagem que nós gostaríamos de carregar nas costas quando chegarmos ao destino que tanto sonhamos. Então a doutrina espírita está aqui. Qual a função? Nos dá maior responsabilidade. Mais será cobrado de quem mais recebeu. Todos estão seguindo pelo mesmo caminho com o mesmo destino, mas nós recebemos o mapa. Olha por onde pisa, porque nós somos donos da nossa própria atitude. Nós temos então a meta de, compreendendo isso, não encarar mais o Evangelho como um conto de carochinha ou uma crença que nos foi proposta e que devemos seguir para alcançar a salvação, mas enxergar como um roteiro de luz e concreto, analisado racionalmente, que nós temos a conclusão de que aquele não é uma promessa que está me sendo oferecida, mas é um caminho de luz que eu posso construir com as minhas próprias atitudes, porque eu sou o arquiteto do meu futuro. Aprender a conviver com essa vida contínua, que vai se estender por milênios e mais milênios, é aprender a dar menos valor a essas coisas mesquinhas que nós tanto nos prendemos no dia a dia e acabamos por criar dificuldades e embaraços para vencer e implantar o Evangelho em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e que vocês me perdoem que eu estourei a hora. Obrigado.